Graça e paz, irmãos, amém? Pedir para que vocês se coloquem de pé e abram a Bíblia de vocês em Lucas, que a minha travou aqui. Vamos lá, abriu. Em Lucas 15, 29. Esperar um pouquinho. Já abriram? Essa passagem aqui, fala sobre o filho pródigo. E a gente sempre, quando ouve essa história, a gente vê pela perspectiva do filho pródigo, que abandonou. E realmente, quando ele estava lá, sofrendo lá, não tendo o que comer, comendo lá o resto dos porcos, ele sim teve encontro com Deus e percebeu, a grandeza de Deus e como é estar longe da casa de Deus. Só que eu queria que vocês atentassem para esse versículo do filho que ficou. Que ele fala assim, nessa parte, no 29. O filho lá, quando o filho pródigo volta, e aí ele olha para o pai e pergunta, Mas ele responde ao pai, Ele olha o pai e fala: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele, disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. É muito forte quando eu leio isso aqui, porque às vezes nós estamos tanto tempo na casa do pai e às vezes deixamos a loucura, a rotina, não sei, tantas coisas, deixamos de perceber o quanto Deus é bondoso conosco. E todo dia é um dia, uma oportunidade nova para que você se aproxime de Deus, que se aproxime da cruz. E depois Jesus lá morreu na cruz para que nós possamos ser livres, não escravos. E aí nós vemos nessa passagem um filho que estava anos com o pai, tendo tudo do melhor, aproveitando de tudo lá, mas ele não conhecia, simplesmente não conhecia o que o pai oferecia para ele. E que nós possamos nessa noite adorar a Deus e reconhecer realmente a grandeza dele e o que ele tem feito nas nossas vidas. Nós não somos escravos da Covid, nós não somos escravos da vacina, nós não somos escravos do futebol, nós não somos escravos da televisão, nós somos filhos de Jesus Cristo, grande, altíssimo, poderoso, que é capaz de mudar a nossa vida, que é capaz de mudar o nosso pensamento, que é capaz de mudar a nossa história. E como que isso pode ser feito? Através da palavra dele. Enquanto nós nos aproximamos de Deus e buscamos a palavra dele, ele é capaz de mudar a nossa história. Então que você possa nessa noite sair daqui entendendo que você é filho de Deus, que você é escolhido de Deus, e que ele é capaz de mudar a sua história. Se você ainda está aqui hoje, ou aí do outro lado na televisão, e não percebeu ainda, mesmo estando na caminhada com Jesus Cristo, o que ele tem te oferecido, não espere acontecer o que aconteceu com o filho pródigo. Ele teve que passar por tudo aquilo para perceber o quanto Deus era bom com ele. Que nós possamos aproveitar esses momentos que nós temos de compartilhar Deus, compartilhar de Jesus uns com os outros. Amém? Então vamos adorar a Deus, em nome de Jesus.
justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz. Boa noite, graça e paz. Que bom que você está aqui, que bom que você aí de casa está nos assistindo, cultuando junto conosco nessa noite.
adorando o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos. Salmos 96, capítulo 96. Amém? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Que bom que você está aqui, meu irmão. Ó, quão bom e suave é quando nós nos unimos em uma só voz, em uma só canção, em uma só palavra, para adorar o nome do nosso Deus. É muita gratidão te ver aqui nessa noite. É muita gratidão. Vamos cantar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu convido você que está em casa, você também pode ofertar, pode dizimar através da transferência. Na descrição do vídeo tem o número da nossa conta. Você pode ajudar essa igreja a continuar crescendo, divulgando essa salvação, essa palavra maravilhosa que um dia nos alcançou e também abençoou a minha vida. Amém? Eu te convido, você pode ficar no seu lugar. Os obreiros irão passar para recolher os dízimos, as ofertas. Vamos nos alegrar através dessas canções maravilhosas, aquecer o nosso coração através do Espírito Santo. Amém? As palmas. Direi a todos, vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei. A todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei. Eu me lembrarei que tu és bom, com meu coração, eu proclamarei que tu és bom.
acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelos dízimos e ofertas, lembrando também que nosso pastor está de recesso, né? Hoje eu tenho essa responsabilidade de iniciar o culto, orar junto com os irmãos. Então vamos orar pelos dízimos e as ofertas e também orar pelo pregador de hoje à noite, que é o Davi Lee, seminarista Davi Lee, que é o meu esposo. Vamos orar? Obrigada, Senhor, pela tua igreja. Muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui para louvar o teu nome, para proclamar como o Senhor é bom, Pai. Quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, Senhor. O Senhor tem nos dado força, saúde, graça. Tem liberado, Senhor, a tua cura sobre as pessoas que foram contaminadas pelo Covid. O Senhor tem sustentado os órfãos, tem sustentado as viúvas, tem dado o teu Espírito Santo para fortalecer e consolar. Abençoa, Senhor, esses dízimos. Abençoa essas ofertas, Senhor, que seja bênção para a Igreja Batista Boas Novas, que abençoe os nossos missionários, que abençoe aqueles que trabalham na igreja, que abençoe a vida do nosso pastor que está de recesso, que o Senhor cuide dele em nome de Jesus, que ele possa visitar os seus familiares, Senhor, conversar, se animar, Senhor, contar as bênçãos. Cuida, Senhor, de cada um. Abençoa, Senhor, o seminarista Davi Lee, que vai trazer a palavra. Usa ele com humildade, Senhor, para trazer o teu ensinamento aos nossos corações. A tua igreja está aqui, o teu povo veio aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, aprender a tua palavra, sair renovado para mais uma semana, Senhor, de trabalho, para pegar metrô, ônibus, para trabalhar, seja em home office, aqueles que trabalham na faculdade, Senhor, em casa. Dá força, dá graça, renova com a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, vou convidar aqui o seminarista Davi Lee. Graça e paz, igreja. Você está feliz de estar na presença do Senhor? Glória a Deus, amém. Eu estou muito feliz por estar aqui novamente. Ansiava por estar com vocês, não estive aqui na semana passada por conta de trabalho, mas graças a Deus, a misericórdia do Senhor se estendeu e mais uma vez nós estamos aqui juntos, amém? Feche os seus olhos, esse é um momento onde nós vamos ouvir a voz do Senhor. Não sou eu, Davi, que vai falar algo do meu coração, mas é o que o Senhor quer nos trazer hoje, amém? Então abra o seu coração, abra a sua mente, abra os seus ouvidos. O Senhor diz à igreja, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz. Amém? Então nós precisamos ter os nossos ouvidos bem abertos para a voz do Senhor. Senhor, obrigado. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui na tua presença, Pai. O teu corpo, a tua igreja, a tua noiva. Nós estamos aqui, Senhor. Nós sabemos que tudo vem de ti, Senhor, e tudo é para ti, Senhor. Nada do que nós fazemos é suficiente, é de valor ou é comparativo pelo que o Senhor fez por nós. Nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor nas nossas vidas, Pai. E nós queremos te buscar aqui com toda a sinceridade, com todo o nosso coração, Deus. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Que seja uma palavra, Pai, que venha de encontro aos nossos corações. Que seja uma palavra, Pai, que, se necessário, nos corrija, nos renova, nos conforta, segundo a tua vontade, Senhor. Isso é o que nós te pedimos. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se quiser pôr o primeiro slide.
Eu fiquei pensando essa semana sobre muitas coisas e Deus falou comigo de várias formas, de várias maneiras, do que trazer, do que falar, do que o Senhor realmente tocou o meu coração, impactou realmente a minha vida. E uma das coisas que eu venho pensando há bastante tempo é relativa ao que nós estamos seguindo, né? E o título da mensagem hoje é Não siga o seu coração. Não siga o seu coração. E eu precisei entender isso na pele, o que é seguir o seu coração, seguir os seus desejos, seguir a sua própria vontade. Né? Quando nós falamos sobre o coração na Bíblia, nós estamos falando sobre o nosso interior, nós estamos falando sobre as nossas vontades, o nosso psique, a nossa mente, aquilo que coordena as nossas ações e as nossas vontades. Então, tudo quando na Bíblia se remete a coração, remete-se ao psique, a mente, aquilo que está alinhado ao nosso corpo, né? Nós precisamos mover o nosso corpo, né? Como assim, na questão motora, na questão física, o que move o nosso corpo é a questão neurológica, né? Então, quando nós falamos a respeito do coração na Bíblia, nós estamos falando sobre o interior, tá bom? Para ficar mais claro, eu não vou entrar em detalhes profundos, teológicos, sobre o que é mente, o que é espírito e tudo mais. Mas o coração, na Bíblia, ele significa a questão do interior. Amém? E quando a Bíblia nos diz para nós não seguirmos o nosso coração, o que nós precisamos aprender sobre isso? Né? O que Deus nos fala a respeito do nosso próprio interior? O que a Bíblia revela através da mensagem, através de Cristo, através das Escrituras? O que ela revela a nós sobre o nosso próprio interior? Né? E nós vamos entender hoje o que significa isso. Pode passar o próximo slide. Amém. E a Bíblia em Jeremias nos fala que o nosso coração, ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Né? É uma palavra profunda, irmãos. Aqui nós percebemos, e quando nós falamos sobre isso, nós entendemos à luz da Escritura que próprio Deus nos dá o diagnóstico de como é o nosso coração. Deus nos mostra que o nosso coração ele tem uma doença incurável. O nosso coração por si só não tem nada de bom. Por isso mesmo ele nos diz que o nosso coração é enganoso e irremediável. Amém? Por que eu digo para você, e a Bíblia nos diz para nós não seguirmos o nosso coração? Porque nós vivemos num mundo onde nós temos fraseologias prontas para diversas situações da nossa vida. A gente às vezes vive no mundo e o mundo nos diz para o quê? Seja feliz. E nós muitas vezes estamos fazendo coisas que não são do agrado de Deus, mas o que o mundo nos orienta a fazer. Seja feliz. Em quantas vezes nós estamos em rodas de pessoas, muitas vezes até mesmo cristãos, e a gente está conversando sobre determinado assunto, e você está falando ou ouvindo sobre tal coisa. Ah, irmão, eu estou fazendo tal coisa, mas eu estou pensando em fazer X coisa, que muitas vezes não é da vontade de Deus. E a primeira coisa que muitas vezes nós escutamos é: irmão, você está feliz com isso? Você está se sentindo bem? Então faz. Então seja feliz. Siga o seu coração. A gente escuta muito isso no dia a dia, não escuta? A gente vive num mundo onde as pessoas digam: siga o seu coração. E nós precisamos entender que seguir o nosso coração é seguir as nossas próprias vontades. É seguir os nossos próprios desejos. Nós vivemos num mundo onde as músicas digam: siga o seu coração, viva os seus sonhos. Se você seguir o seu coração, a vida é como uma obra de arte. Um poeta, um autor muito famoso, Augusto Branco, ele diz assim num dos poemas dele: siga o teu coração. Se você seguir o teu coração, mesmo que você não acerte, você nunca estará errado. Esse é o tipo de ideologia que nós vivemos no mundo afora. Que o nosso coração é uma bússola que vai nos direcionar para o sentido correto da vida. Que o nosso coração tem as respostas certas para a vida. E a Bíblia nos ensina totalmente ao contrário, que o nosso coração, ele é doente.
que o nosso coração é sujo, que o nosso coração é corrupto, que o nosso coração está cheio de maus desígnios. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso e olhar e ser sinceros para nós mesmos. E nós precisamos ter essa sensibilidade, irmãos. Ser cristão, muitas vezes, é nós olharmos realmente para a realidade e nos confrontarmos. Essa é a realidade do cristão, no mundo afora. Nós precisamos olhar e ter esse confronto sincero com nós mesmos e dizermos: Senhor, o meu coração é mau, a minha vontade é imperfeita, a minha vontade não é de acordo com a vontade do Senhor. Nós sabemos muito bem disso, irmãos. O nosso coração é pecaminoso, o nosso coração é mau. As pessoas digam, siga o seu coração. É um credo, um mantra, é uma citação usada por muitas pessoas. Que é essencialmente a crença de que o coração é uma bússola, como eu disse, interior, dentro de nós, que vai nos direcionar para o nosso próprio caminho. E eu entendi muito bem que o meu coração, irmãos, e o nosso coração me diz todas as vezes que a nossa realidade deve ser cumprir os meus e os seus desejos. É isso que o nosso coração anseia. É isso que o nosso coração deseja. É cumprir as nossas vontades, os nossos desejos. Essa é a realidade que ele nos diz. Pode passar o próximo slide? Uma das pessoas que mais entenderam, acredito nisso, de como é guardar o coração diante de Deus, foi Salomão. Salomão, um homem cheio de riquezas, possuía a sabedoria de Deus, mas não guardou o coração dele. Se envolveu com muitas concubinas, teve muitos problemas em relação a mulheres, se envolveu com muitos reinos onde Deus dizia para ele não se envolver, fez muitas alianças da qual Deus não se agradou, porque o coração dele não estava guardado no Senhor. Porque o coração dele estava para fazer as vontades dele, para fazer as vontades do povo, para fazer as vontades que emanava dentro do seu coração, pecaminosa. E nós podemos entender dentro de Provérbios, ao findar de sua vida, ele escreve isso. De todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração. O nosso coração, irmãos. Porque delas que procedem as fontes de vida. Nós vamos entender por que procedem as fontes de vida, irmãos. Devemos guardar o nosso coração. E quando nós dizemos guardar o nosso coração, nós precisamos entender que quando falamos em guardar o coração, significa que nosso coração não foi projetado para nós o seguirmos. O nosso coração foi projetado para ser guiado. Guiado, irmãos. Não adianta nós dizermos, eu vou fazer a minha vontade, eu vou fazer os meus desejos. Nosso coração não foi criado para isso. Alguém aqui é noiva de Cristo? Alguém aqui é igreja de Cristo? É corpo de Cristo? É servo de Cristo? Amém. Existe servo sem Senhor? Existe corpo sem cabeça para direcionar esse corpo? Existe noiva sem noivo? Então, por que nós estamos querendo guiar os nossos pensamentos, as nossas ações? Cristo é o centro do nosso coração e Ele é o nosso guia. Ele é o nosso guia, irmãos. E muitas vezes nós estamos querendo tomar as rédeas, queremos ser autônomos do nosso próprio coração. Amém? Glória a Deus. E é bem isso que o Bruno falou, sabe? Não fique longe da graça para você precisar entender o quanto Deus te ama. Sabe, é tão profundo isso que ele falou e realmente isso tocou o meu coração.
porque isso faz total sentido com a mensagem. Às vezes parece que a gente precisa ficar longe da graça, a gente precisa ficar longe de Deus para entender o quanto Ele nos amou. Sabe, irmão, se você nunca se afastou da graça, se você nunca foi um filho pródigo que precisou sair da presença de Deus, dá um glória a Deus. Porque isso é bênção na sua vida. É bênção, irmãos. Amém? E por que eu digo que e a Bíblia diz que nós precisamos ter como centralidade do nosso coração, como guia do nosso coração, Cristo Jesus. Porque quando Ele guia os nossos corações, Ele vai guiar de maneira correta. Se nós tentarmos ter essa autonomia, queremos guiar nosso próprio coração, nós fracassaremos terrivelmente. E por que muitas vezes, irmãos, precisamos ter essa sinceridade de dizer, Senhor, realmente, ainda o Senhor não é a centralidade do meu coração. Porque muito disso, irmãos, vai ser em vão. Se o tempo que você fica sem Deus ser o guia do seu coração. O que diz em Mateus 15, 7, 8. Pode passar, irmão, por favor. É que eu não estou enxergando, mas eu creio que é o versículo correto. Diz, hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Irmãos, isso é muito profundo. Isso é a centralidade do Evangelho. Isso quer dizer que não adianta de nada a gente sentar todo santo domingo, a nossa presença estar física na cadeira e o coração longe de Deus. De nada adianta a gente fazer isso, irmãos. Olha como é pesado a palavra que Cristo se direciona. Hipócritas, mentirosos, enganadores, falsos. Escutar isso da própria boca do Cristo. O que isso quer dizer, irmãos, é que nós precisamos estar em alerta verdadeiramente. A igreja não é um local para nos sentirmos bem, uma autoajuda. A palavra de Deus não foi escrita para que nós lêssemos ela e nos sentimos confortáveis, amaciados. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que corta e dilacera o nosso coração com a verdade. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Essa é a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ter sinceridade nos nossos corações e dizer, Senhor, ó Deus, realmente, até esse dia o Senhor não era o guia do meu coração. O Senhor não tomou o assento, o trono dentro do meu coração. E eu tenho colocado outras coisas para guiar o meu coração. Eu tenho gerenciado o meu coração de forma correta. E não tenho dado permissão para o Senhor inundar o meu coração e tomar ele completamente. Amém, irmãos? A armadilha do diabo, irmãos. A armadilha do diabo é essa falsa sensação. Ele quer te dar, principalmente para nós cristãos, irmãos. Isso é muito sério, porque o diabo, ele não vai tentar você, pode tentar sim, de várias formas. Ele pode te treinar com pornografia, com adultério, com coisas erradas. Ele vai te tentar, mas a principal obra do diabo, que nós percebemos hoje dentro da igreja é o quê? É a falsidade no quê? No sentido de você achar que você está na presença de Deus, só que você não está. Isso é que o diabo quer que você sinta. E ele se sente confortável dessa maneira. O diabo, ele arma essa armadilha, ele quer que pensamos, muitas vezes, que nós estamos no centro da vontade de Deus. Eu estou no centro da vontade de Deus, eu tenho certeza absoluta. E muitas das vezes nós estamos completamente fora da presença de Deus. Completamente, irmãos. Essa é a maior armadilha que o diabo tem colocado no meio do povo de Deus. É a maior armadilha, irmãos.
Por isso que eu digo, nós precisamos estar em alertas. Como noiva de Cristo, a chama está acesa. Você tem deixado a chama acesa no seu coração? Amém, igreja? Tem deixado a chama acesa? Irmãos, precisamos estar em alerta. Você é noiva de Cristo prudente ou uma noiva nécia? Não existe meio termo. Para Cristo é sim, sim ou não, não. E em qual termo você está aplicado hoje? É sim, e glória a Deus. E quando Cristo vier bater na porta, porque nós nunca sabemos o nosso tempo, irmãos. Nós temos essa falsa sensação muitas vezes, e principalmente nós cristãos, nós achamos que a todo tempo a graça de Deus vai se aplicar sobre a nossa vida, e no tempo certo tudo vai se encaixar e a gente vai para o céu. E não é dessa forma, irmãos. Não é dessa forma. E é uma das coisas que eu mais me policio na minha vida cristã, porque eu não sei o tempo que Deus preparou para cada um de nós. E ninguém garante que ao sair daqui eu, ou qualquer pessoa lá fora, dentro dessa igreja, ou de qualquer corpo de Cristo, ou da Igreja Universal de Deus, vai sair aí fora e aconteça qualquer coisa. Irmãos, nós não temos essa garantia. A nossa garantia é nós permanecermos com a nossa chama acesa. Essa é a garantia que nós temos que ter. E a chama só fica acesa quando Cristo guia o nosso coração. Quando Cristo está no centro do nosso coração. Amém? E por que Cristo precisa estar no centro do nosso coração? Assim como nós falamos que nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja, noiva, nós temos uma outra característica que nós somos. Nós somos discípulos de Cristo. Amém? Alguém aqui é discípulo de Cristo? Você segue a Cristo? Você ama a Cristo e você está disposto a seguir a Ele, independentemente de qualquer coisa? Amém? Porque o discípulo ele precisa ter alguns tipos de características, irmãos. Um discípulo, assim como em João 6, se você tiver a oportunidade, eu não vou ler João 6, porque ele é muito extenso. Mas do 6, o João 6, ele introduz com Cristo fazendo a multiplicação dos pães. Depois ele atravessa aquele mar, ele vai lá para a multidão corre atrás de Cristo, porque ele quer continuar com Cristo ali, porque Cristo está fazendo muitos milagres. E uma multidão imensa, tem-se uma perspectiva que provavelmente tenha sido mais de 15 mil pessoas seguindo Cristo naquele momento. E os discípulos junto com Cristo naquele momento, e Cristo adentra num discurso que naquele momento começa a incomodar as pessoas. Cristo começa a falar sobre o momento em que ele vai à cruz, e que o corpo e o sangue dele vai ser derramado, e as pessoas começam a se incomodar com isso. E os discípulos, aquelas pessoas, aquela multidão, aqueles consumidores de Cristo, o abandonam. E quem fica? Os 12 discípulos. E Jesus pergunta a eles, vocês também desejam ir com eles? Desejam abandonar? E um dos discípulos responde a Jesus, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Irmãos, isso é uma declaração dizendo, Senhor, o Senhor é meu guia. Só Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Quem nos guiará? Só Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. E quando eu digo, irmãos, que nós precisamos ser realmente discípulos, e a Bíblia nos ensina a ser discípulos de Cristo, ser discípulos, irmãos, é estar com Cristo em qualquer situação, é ser um imitador de Cristo. E muitas vezes, quando Cristo não é o centro do nosso coração, Cristo não está guiando o nosso coração, e nós estamos lá como discípulos do nosso mestre, nós acabamos virando o quê? Consumidores de Cristo. É por isso que nós, nas igrejas, hoje, infelizmente, nas nossas igrejas, nós temos mais pessoas que estão consumindo a Cristo do que sendo verdadeiros discípulos de Cristo. Porque o consumidor, ele tem a prerrogativa de gostar ou não gostar. O discípulo, ele recebe,
aceita e entende que aquilo é bom para a vida dele. Quer ir com o povo? Cristo pergunta. E o que a gente tem respondido para Deus? Não, Senhor, eu vou realmente, porque aquela igreja faz um culto legal, porque a minha escolha precisa ser respeitada, e eu não gosto do louvor, aí eu não gosto da palavra, eu não gosto do pastor, eu não gosto de X, eu não gosto de Y. Ou a gente fala, Senhor, realmente, eu estou aqui porque o Senhor vive no meu coração, e o Senhor é o centro da vontade. E o Senhor que me direciona. Irmãos, realmente, nós precisamos ser sinceros e nós precisamos olhar para nós mesmos e falar, realmente, eu sou um discípulo verdadeiro de Cristo? Eu sou um discípulo? Porque muitas vezes é fácil ser seguidor de Cristo quando as coisas estão boas. Quando vem a bonança, quando tem a multiplicação de pão, quando é cura, quando é milagre e glória a Deus. E a pregação moderna que nós vivemos hoje é: Deus vai te dar vitória, Deus vai te exaltar, receba a tua vitória, Deus vai te retribuir 10 vezes mais, Deus vai realizar seus sonhos, agora é só vitória, Deus tem coisa grande para você, o melhor de Deus ainda está por vir. Aí a gente quer ser discípulo de Deus. E o que a palavra de Deus nos fala? A pregação de Jesus no seu evangelho, o que ela diz essencialmente? Quem perder a sua vida, salvá-la. Não ajuntem tesouro na terra. O meu reino não é deste mundo. Toma a sua cruz e siga-me. Entre pela porta estreita. O mundo vai te odiar. No mundo tereis aflições. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. A gente não quer escutar essa palavra, né, irmãos? Infelizmente, porque nós temos a mentalidade, o nosso coração ainda não pertence totalmente a Cristo. E nós queremos ser consumidores e não discípulos. Precisamos mudar a forma e a mentalidade. Precisamos pensar como Cristo, irmãos. Cristo é o nosso exemplo a ser seguido. Não sou eu, não é nenhum pastor, um grande pregador. Não é, irmãos. É Cristo que precisa ser o exemplo a ser seguido. É Cristo. Amém? Por último, eu digo para você, e a Bíblia nos diz, siga a Jesus. Siga a Jesus. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso mestre. Lembrando, irmãos, nossos corações, eles nunca foram projetados para serem seguidos, mas para serem guiados. E aí eu te pergunto, meu amado, é Cristo que tem guiado o seu coração? Cristo diz em João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Precisamos crer realmente em Cristo. E quando nós convidamos a Cristo para entrar e fazer morada no nosso coração, significa que Ele vai tomar o nosso coração de tal forma que Ele vai tocar em várias áreas da nossa vida. Será que a gente está pronto para entregar a nossa vida completa para Deus? Para Ele agir na nossa vida, Ele ser o centro do nosso coração, no nosso relacionamento com os nossos familiares, no nosso relacionamento com nossos cônjuges, nos nossos relacionamentos com os próximos da própria igreja? Será que nós estamos prontos para entregar realmente o nosso coração? Precisamos estar prontos para isso. E Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, afirmando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por que nós estamos tentando ainda ser autônomos na nossa própria vida? Queremos guiar o nosso coração de qualquer maneira. Jesus é o bom pastor. Amém? Desculpa, Scooby, eu fui indo e acabei esquecendo de passar os slides. Pode passar, por favor? Não, ok, pode passar. Amém.
Eu sou o caminho, amém? Pode passar. Cristo diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Irmãos, isso é muito bonito, né? Cristo diz, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas, elas me conhecem, né? Ou seja, nós precisamos saber quem está direcionando o nosso coração. Cristo é o bom pastor. Amém? Por isso, por último, irmãos, eu queria deixar aqui um alerta para que nós, como cristãos, nós não percamos tempo. Como eu disse no início, a armadilha que o diabo tem hoje em dia no meio cristão é essa falsa sensação em dizer que nós estamos no centro da vontade de Deus. Ou seja, Deus está com os olhos, né, fixados em nós e que nós temos a atenção de Deus a todo momento. Não é assim, irmãos. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Amém? Por que eu digo isso, irmãos? Porque nós precisamos tomar o cuidado de não ser a geração que morre no deserto. Isso é forte, irmãos. E nós precisamos colocar essa palavra no nosso coração e sempre estar em alerta. Nós sabemos do que quando Moisés tira o povo do Egito, 40 anos até a chegada na terra de Canaã. Irmãos, eu creio que todo mundo já leu a Bíblia. Deus andou com aquele povo ou não andou? Coluna de fogo estava com eles durante a noite ou não estava? Maná do céu caiu ou não caiu para eles? Alguém entrou na terra de Canaã? A geração do Egito entrou na terra de Canaã? Não entrou. Não entrou. Não entrou, irmãos. Em determinado momento, aquele povo se recorda das coisas boas que havia no Egito. E eles falam assim, vamos levantar um líder para nos guiar de volta ao Egito. Ou seja, irmãos, Deus pode fazer milagre, Deus pode curar, Deus pode fazer tudo. Mas se Ele não estiver no centro do seu coração, se Ele não for o guia do nosso coração, nós temos uma chance enorme de sermos igual à geração que morre no deserto. É a geração que não deixou que o Senhor entrasse no coração. Isso não tem nada a ver, irmãos, com... Quer dizer que a igreja precisa ter milagre, precisa ter aleluia, glória a Deus, e quem fala mais amém. Não é isso, irmãos. A mensagem do Evangelho, ela é objetiva. Deus não olha o nosso externo, Deus olha o nosso interior. E é com isso que nós precisamos lutar diariamente. Não sejamos igual a geração que morreu no deserto, porque viu milagre, viu o mar se abrir, viu o maná cair do céu, viu coluna de ferro, de fogo. Mas o coração nunca pertenceu ao Senhor. Amém, igreja? Faça essa reflexão na sua casa. Não saia daqui apenas com uma mensagem dizendo, que mensagem dura, que mensagem pesada. Não é pesada, irmãos. É mensagem de Deus para nossas vidas. E Deus sempre nos alerta. Deus sempre nos alerta. Precisamos ter a sinceridade. Seja sincero com Deus. Pense no caminho de volta à sua casa. Realmente eu entreguei a minha vida ao Senhor. E realmente hoje, se Deus vier e me chamar, eu estarei na morada eterna com Ele? Isso é que nós precisamos pensar, irmãos. Então entregue o seu coração a Jesus verdadeiramente. Entregue a Ele. Amém? Porque tudo vai dar certo. Deus vai ser o seu guia. Deus vai ser o seu mestre. Deus vai ser o seu Senhor. E maior que tudo isso, Ele é o nosso Pai. E nós somos filhos do Deus vivo. Amém? Feche os seus olhos. Vamos entregar a mensagem ao Senhor. Agradecer por essa oportunidade. Feche os seus olhos, irmãos. Senhor, nós te agradecemos porque a tua mensagem ela é maravilhosa. A tua mensagem ela nos confronta, ela nos
nos faz pensar realmente se nós estamos vivendo um evangelho verdadeiro, Senhor. Senhor, nós não queremos ser igual àquele povo que viu tantas coisas, viu maravilhas, viu o mar se abrir, viu o exército do faraó ser dizimado, teve tantas experiências boas com Deus, mas o coração não estava sendo guiado por Ti. Deus, nós precisamos entregar o nosso coração verdadeiramente a Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, se há alguém aqui que ainda não entendeu, Pai, o que é viver uma vida sendo guiado por Ti, Pai, ajuda-os. Ajuda a mim também, a todas as pessoas aqui, porque nós precisamos viver realmente um evangelho onde o Senhor é o centro de tudo, Pai. Nós possamos largar os nossos achismos, achar que nós podemos, Pai, ter autonomia de todas as coisas, Pai, do nosso coração. Nosso coração não foi criado, Pai, para que nós seguíssemos Ele, Pai, mas o Senhor criou o nosso coração para que o Senhor habitasse nele, Pai. Então, Pai, nós convidamos o Senhor a habitar em nós, a ser, Pai, dono do nosso coração, a tomar o trono dentro do nosso coração e ser exaltado, Pai. É isso que nós queremos. E nos ajuda, Pai. E nos ajuda porque nós somos fracos, o nosso coração é doente, o nosso coração é pecaminoso. E somente com o Teu Espírito Santo inundando os nossos corações é que nós vamos viver realmente um evangelho de discípulos, não um evangelho de consumidores da Bíblia, do mercado, do mundo gospel, das coisas, Pai, que agradam os nossos corações, mas realmente viver um evangelho, Pai, um evangelho verdadeiro e genuíno. Um evangelho verdadeiro e genuíno é o que nós queremos, Pai. Ser transformados por Ti. Transforma o Teu povo, Pai. Não deixa que essa geração seja uma geração que se perca, Pai. É uma geração que sente a Tua presença, que sabe e vive os milagres, mas, Senhor, não é uma geração que tem entregado a vida a Ti, Senhor. Que nós possamos entregar a nossa vida a Ti e que o Senhor seja o dono do nosso coração. Deus abençoe a Igreja Batista, Pai. O Senhor conhece a cada coração, o Senhor sabe de tudo, Pai. Dá força, dá coragem, Pai. Dá coragem para entregar a nossa vida a Ti, Senhor. Deus, eu Te peço pelos jovens dessa igreja, Pai. Te peço pelos adolescentes, Senhor. Deus, ministra no coração deles, Pai. Ministra a Tua vontade, Pai. Ó Deus, nós sabemos que esse mundo está tão difícil de viver, está tão corrupto, tem tantas coisas, Pai, que nos atraem mais do que às vezes estar no centro da Tua vontade, Senhor. Nos faz, Pai, noivas prudentes, noivas que estão em alerta, esperando a volta do noivo e que nós não possamos ser pegos de surpresa, Senhor. Nos ajuda a viver uma vida centrada em Ti, Jesus. É isso que pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja, tenha uma excelente semana. Amém. Amém, glória a Deus. Nós agradecemos ao seminarista Davi Lee, que trouxe essa palavra abençoada, e desejamos a você que está assistindo e cultuando conosco em casa uma ótima semana.